Bom dia. Essa é a parte 2, continuação do vídeo anterior. Estávamos falando da igreja. Então, a primeira igreja cristã da ICAR, que se fala que é da ICAR, que é a igreja verdadeira, ela se corrompeu com o mundo. Então isso aqui é uma frase que eu estou destacando. Conforme a história, ela se corrompeu, conforme o vídeo anterior explicou. Antes do imperador Constantino estar como cabeça da igreja, as conversões eram voluntárias. Aproximadamente no ano 313 por aí, o imperador Constantino tomou a frente da igreja e fez uma reunião ecumênica mundial, né, naquele ano. Aproximadamente 313 foi a conversão dele. Ele, como imperador, ele tomou a frente e dirigiu as reuniões para tomarem as decisões, que havia contendas naquela época. Continuando, as conversões voluntárias por uma genuína mudança de coração e da vida. Antes desta atitude de Constantino, antes desse ano da conversão dele, as conversões voluntárias eram genuínas de coração, por uma mudança de coração. O desígnio de Cristo era vencer por meios puramente espirituais e morais. Entenderam? Então, já no ano 378 a 395, com o imperador Teodósio, né, um outro foco, obrigou o povo. Então foi uma conversão forçada. Fazer parte da igreja. Entrou então na igreja gente não regenerada. Encheu a igreja de práticas pagãs. Os godos, os vândalos, os hunos, aquele povo que derrubaram o império, todos eles passaram para a igreja. Houve uma conversão ali falsa, nominal. No foco que eu estou aqui falando, Teodósio fez da igreja uma instituição do Estado. O Império Romano Pagão mudou a igreja. Entrou na igreja o espírito militar da Roma Imperial, tornando ela uma organização política, entrando no milênio das abominações papais. Então, o imperador obrigou, que todos eram obrigados a pertencer ao cristianismo para salvar o império, porque naquela época, aproximadamente 476, o império estava em decadência. Então, o imperador Constantino, não, o Teodósio, né, o Constantino também e o Teodósio, eles na política para salvar o império. Todos eram obrigados a serem cristãos. Então, lógico que a igreja, ela lutou, a igreja se abraçou com o mundo, as pessoas entraram na igreja, mas não havia conversão verdadeira, genuína. Eram só nominal. Então, isso aqui é histórico. Isso aqui é importante. Bom, indo mais para frente, a igreja imperial do quarto e do quinto século perdeu e esqueceu o Espírito de Cristo. Essa igreja era diferente da igreja perseguida dos 3 primeiros séculos. Então, a igreja dos 3 primeiros séculos, que era uma igreja do cristianismo primitivo, perseguida pelo Império Romano, eles faziam os cultos nos subterrâneos de Roma, eles eram perseguidos. Vários imperadores perseguiam, matavam, caçavam cristãos. Então, o primeiro, terceiro, segundo e terceiro séculos aconteceu isso. Quando chegou na época de Constantino, houve essa virada, né? O cristianismo recebeu, vamos dizer
assim, uma libertação, uma lei de direito de culto. Vamos dizer assim, não vamos entrar a fundo nisso. Continuando aqui. Este poderoso, a igreja, então essa igreja imperial, este poderoso sistema eclesiástico mundial que ilude o mundo, afirmando que nela existe salvação física e espiritual, engana e destrói as multidões. Então, essa igreja e esses padrecos, sem querer ofender, né? Desculpe o termo, que falam que tem pessoas que estão pregando e perseguindo, na verdade, o evangelho. Os profetas, os pregadores evangélicos. Tem um aí na ICAR que fala até que os pastores pregam mentira. Então, é só eu fui ouvir esses vídeos. É uma verdadeira perseguição velada, escondida. Muitos estão vendo e faz de conta que não vê. Então, através disso aqui, eu estou dando uma resposta. Este poderoso, repetindo, sistema eclesiástico mundial, que ilude o mundo, afirmando que nela existe salvação física e espiritual, engana e destrói as multidões, porque eles usam Jesus, usam o cristianismo. Essa aí é uma igreja de vários deuses. Vamos lá. Papa Leão I, no ano 440 a 440, o ano 440 a 461, proibiu o casamento aos sacerdotes, que é a lei do celibato, na ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Então aí que surgiu, que foi proibido dos sacerdotes da ICAR de casar. O celibato produziu seus maus efeitos. Através dos séculos, a imoralidade notória dos sacerdotes tem sido um dos mais berrantes escândalos dessa igreja. Então, sem querer discutir esse assunto, que isso aí é vigente no noticiário internacional, pedofilia, outras coisas que não é lícito nem falar aqui, que não é o foco. Isto também evita que filhos de sacerdotes entrem na justiça por questão de herança. O celibato não é de Deus, pois desde Adão e Eva Deus permitiu ao homem viver com uma companheira. Lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem e o homem estava só, isolado, triste, acabrunhado. Então Deus preparou uma disjuntora da costela. Da costela de Adão ele fez a Eva. Então é bíblico que o homem, a outra metade, que um homem só, ele é só a metade, não é o todo. Pois é isso. Vamos a outro tópico. No Concílio de Nicéia, no ano 325, o poder da Roma pagã política passou para a igreja, primeira igreja cristã, passou para o cristianismo. O poder da Roma pagã política passou para a igreja, nesse Concílio de Nicéia, no ano 325. Posteriormente, no Concílio de Nicéia, no ano de 787 d.C., a ICAR aprovou o culto das imagens. Tópicos. A cerimônia, a forma, o ritual, as obras, a liderança do homem tomaram o lugar do Espírito Santo. Somente os escolhidos saberão qual é o verdadeiro Espírito. Então esses tópicos aqui dariam uma palestra muito extensa. Então eu só estou aqui realçando esse pensamento. A ICAR, clero, que é um clero revestido de autoridade, manobras políticas, ajuda estatal, substituição da palavra e do espírito por credos,
dogmas, lideranças humanas, organização que escraviza os leigos. Então, São João, lá no livro de São João, capítulo 1, versículo 1, no versículo 10, versículo 14, também fala alguma coisa. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 3, também comenta que Jesus, ele é a palavra. Então a palavra de Deus, o verbo, é a palavra. E eles cancelam Jesus. Se nós formos escutar os testemunhos da ICAR, dos membros, eles dão testemunho dos santos, Nossa Senhora Aparecida, eles dão testemunho do homem e não dão testemunho de Jesus, porque quem cura é Deus, é Jesus. Jesus é Deus. Vamos lá para outro tópico. Não estou entrando muito a fundo aqui, é mais para realçar esses pensamentos. Vamos lá em Maria. A mãe de Jesus, o homem. Ela é mãe do homem, não do Deus, Jesus Cristo. A medianeira. O homem levou ela a ser uma medianeira. Ela não é medianeira. Ela foi elevada à imortalidade pelo homem. Mãe da igreja. Mãe, diz que é mãe dos crentes. Da ICAR. Maria. Maria, ela também buscou o Espírito Santo. Ela não é Deus. Estão elevando ela, estão tirando Jesus e colocando Maria, medianeira, a rainha dos céus. Está lá em Jeremias 7, capítulo 7, versículo 18, e Jeremias 44, versículos 15 a 19. É a adoração babilônica, falsa deusa criada por Semiramis e Nimrod, religião contra Deus. O sistema de confessionário também foi criado por Semiramis. Então esse tópico aqui, a rainha dos céus, a grande rainha da Babilônia, que é adorada aqui no Brasil, disfarçada de Maria, a mãe de Jesus. Então o pessoal nem percebe que estão adorando a rainha dos céus da Babilônia, quando estão adorando Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, ela não é deusa. Ela foi escolhida, com certeza. Ela estava em santificação, foi escolhida, foi agraciada, foi santificada. E ela buscou o Espírito Santo lá no Pentecostes. Ela não é deusa. Jesus sim, Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o mediador. Pois ele disse para a mãe dele, Maria: mulher, quem eu tenho contigo? Estou cuidando das coisas de meu Pai. Então Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro mediador. Vamos lá para o parte 3. Parte 3, vamos continuar.